o que nós vimos hoje? A gente começou com bases conceituais, onde eu apresentei as 4 variáveis principais que a gente sempre vai ter que estar de olho como nutricionista. Né? Gestão de matéria seca, concentração de energia da dieta, o peso corporal e ganho de peso. Isso aí a gente vai estar manipulando essas variáveis para equalizar o sistema de produção. Reconhecemos o quê? Algumas variáveis que eu acabei de citar, que são determinantes nesse sistema de produção. Vimos as principais formas de expressão da ingestão de matéria seca. Falamos o quê? De peso metabólico, por que é importante, por que ele é usado e como é que ele está sendo desmembrado, estudado em detalhe, né? Depois a gente vai ver no curso, aí eu vou passar para vocês, cada situação prática, parâmetros que normalmente a gente usa e funciona, né? Agora, você, a partir desta referência, você vai construir o seu referencial. É importante que você construa o seu conjunto referencial para consumo, tá? E aí a gente viu ainda, com mais detalhe, o efeito que a ingestão de matéria seca e a energia tem, né? Então, o que é mais barato? Eu subir o ganho de peso do gado aumentando o consumo ou eu subir o ganho do peso do gado aumentando a energia? Aumentando o consumo. Geralmente é mais barato. Só que é mais fácil aumentando a energia, porque você aumenta a ração. Só que você gasta mais. O sistema pode ficar menos interessante, mais caro, né? Então, nós vamos ver tudo isso, né? Como é que a gente pode tomar essa decisão? Cada cenário vai ser um. Os efeitos da ingestão de matéria seca e da concentração de energia sobre o desempenho animal. Eu mostrei que pequenas variações no consumo causam grandes variações no desempenho, né? E as implicações práticas, que nos levam a reconhecer o quê? Que o manejo, o momento de ofertar a comida, a forma de ofertar a comida, a forma de formar lotes, os tempos de rotação dos piquetes, formação de lotes em confinamento e assim por diante, são fatores determinantes no consumo e que tem um grande reflexo no desempenho. E muitas vezes a gente fica preocupado, eu preciso analisar a composição química, nutricional da minha gramínea, que eu quero fazer um sal mineral. Mas você não sabe qual é a lotação, quantos quilos de matéria seca está comendo, qual é o ganho de peso, você não pesa a boiada. Então, você quer resolver o micro, o detalhe, sem resolver o macro. Então, a gente tem que, nesse momento, eu estou chamando atenção para isso. Atenção ao manejo. Tudo que você fizer que favoreça consumo, você está trazendo um grande resultado e um grande benefício para o teu sistema. Aí você vai falar, mas se comer mais, eu gasto mais, só que ganha muito mais. Com a mesma concentração de energia, comendo mais, você faz muito mais peso. Entendeu? Agora, o melhorista, o pessoal que está fazendo seleção, pode direcionar a seleção genética para animais que, comendo menos, ganham mais. Ótimo. Mas se você é produtor de carne, o que você quer é produzir carne no menor custo possível. E aí você vai montar, ajeitar o seu sistema para que, com as ferramentas e com os recursos que você tem, você consiga fazer isso. Tá? E, geralmente, a resposta para sistemas de produção de ruminantes baseado em forragem está em favorecer a ingestão de matéria seca desses animais. Ok? Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live, a live número 2. Eu vou começar passando aqui rapidamente, possivelmente alguns ainda não me conheçam, seja a primeira vez que vocês tenham chegado até aqui, né? Meu nome é Guilherme Benco, eu sou professor na Universidade Federal do Tocantins, sou zootecnista
de formação. Eu me formei na Unesp em Jaboticabal, tenho mestrado e doutorado em produção e nutrição de ruminantes. E aí, tem duas perguntas que são perguntas provocadoras, né, que eu vou trazer, trouxe na primeira live, trago de novo. E a primeira é aquela: você já pensou em não depender de programas prontos para formulação de rações? E veja bem, eu coloco rações aqui entre aspas, porque uma ração, para ser efetivamente uma ração, ela tem que ser concebida para solucionar as necessidades nutricionais e os problemas que você tem num rebanho específico. Então, nem sempre aquilo que você encontra numa escala comercial está exatamente dentro das necessidades do que você precisa. Então, quando você usa formulações comerciais, você tem que adequar o uso às realidades. E você também pode lançar mão de fazer as suas próprias formulações, né? Hoje em dia, é comum a gente observar muita gente trabalhando com cálculo de rações, mas totalmente dependente de pacotes de software que nem sempre a pessoa sabe o que está por trás daquilo lá. Quais são os modelos, as premissas que estão sendo consideradas ali e, portanto, a sua possibilidade ou capacidade de compreensão de causas e consequências fica mais limitada. Então, é por isso que a gente pensou nesse curso do Expert, porque nós vamos destrinchar essa metodologia, né, e essa construção de modelos para cálculos de rações, para que você possa construir o seu próprio modelo. E, com isso, a segunda pergunta, ou a segunda provocação, é aquela, né? Se você já pensou em aprender a gerar resultado econômico, né, e fazer recomendações nutricionais certeiras, né, esse é o primeiro ponto. E até que ponto você acredita que você consiga acertar no alvo? Essa é a grande pergunta. E todo mundo que faz esse curso, ou que aprende, domina esse conjunto de conhecimentos e técnicas, né, vai aprender a dimensionar exatamente qual é a dispersão que as suas recomendações podem sofrer em torno do seu alvo. Quais são as variáveis que você precisa refinar em termos de alimentação dos seus modelos, né? E, através, então, dessas modelagens, você fazer o quê? Processos de otimizações, para que você sempre tenha o resultado ou o modelo, a dieta, do ponto de vista nutricional, a mais econômica possível, né? Então, a gente precisa lançar mão de algumas técnicas matemáticas para poder vislumbrar um problema complexo e multifacetado, como são os problemas ligados aos sistemas de produção de ruminantes. Eu acredito que se nessas duas perguntas, né, nessa aqui, onde você não quer depender de sistemas prontos, e aqui você quer aumentar a sua acurácia e trabalhar com modelos de otimização, se você respondeu sim, esse curso tem tudo a ver com essa necessidade, né? Se a sua necessidade não for essa, talvez o curso não seja para você. Então, vamos começar devagar, viu, Suzelma? Eu estou indo com calma, tá? Mas vamos começar devagar, olhando para um tipo de comportamento. Qual é o comportamento que eu quero trazer aqui? Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, ó. Já já eu volto a gente para a tela. Então, vejam bem, aqui a gente tem o comportamento de consumo, essas duas curvas representam o comportamento de consumo de animais com um peso crescente. Esta unidade do eixo X aqui é um tamanho relativo de ovinos, quer dizer, onde o 100%, é o
maior peso, e aí ele só fez uma unidade relativizada. Por isso que ele colocou aqui tamanho relativo. Tá? Essa linha pontilhada são animais de 40 quilos e a linha sem ser pontilhada são animais de 50 quilos. Então, à medida em que esse animal cresce, ele sai lá de 10%, 20%, 30%, 40% do seu peso, do relativo lá, esse consumo varia. Então, aqui é o potencial de consumo em quilos de matéria seca dia. E aí a pergunta é, está claro nesse gráfico que a variação do consumo em função do peso, ela não é linear? Está claro, né? Ela não é uma variação linear. Ou seja, o que acontece aqui? À medida em que esse animal cresce, a sua capacidade de consumo, que reflete um grande conjunto de fenômenos fisiológicos, inclusive, né, mostram essa curva variando. Vamos olhar para o bovino. Como é que fica aqui? Então, deixa eu vir para cá. Agora, olhando para o bovino. O bovino é a mesma coisa, né? A gente está vendo aqui, você tem um tamanho relativo, né? E aí você tem um tamanho, um consumo potencial variável em função desse tamanho relativo. Tá claro? Então, qual é o conceito aqui? Que o consumo de matéria seca, ele varia com o tamanho do animal, mas varia de forma não linear. Ok? Então, beleza. Então, ok, ele varia de forma não linear. Agora, então eu trouxe para cá, para esse slide, os dois gráficos do ovino e do bovino, e trouxe aqui as formas de expressão da ingestão de matéria seca. Então, o que a gente tem? A forma mais comum utilizada, e que a gente vê normalmente nos cursos de formação básico em nutrição, é trabalhar com porcentagem de peso vivo, né? Então, a porcentagem de peso vivo, ela é uma medida linear, né? E ela, apesar de ser muito prática e muito usada, ela não guarda o quê? Uma correspondência ou uma correlação, né, direta ou muito precisa, acurada, com as variações das demandas metabólicas dos animais. Aí eu escrevi morfológicas também, porque a morfologia ela exerce efeito no metabolismo, mas isso é assunto para o curso. Tá? Então, nós vamos discutir isso com um detalhe lá no curso. Então, um exemplo aqui seria você pegar um animal de 450 quilos de peso vivo, multiplica por 2,17%, por exemplo, por cento do peso vivo, e acha lá uma ingestão de matéria seca de 9,77 quilos de matéria seca. E aqui, para aqueles que ainda estão iniciando na nutrição de ruminantes, a gente sempre trabalha com a referência em consumo de matéria seca. Tá? A gente só hidrata o alimento na conta na hora de botar no coxo. Então, toda a parte de formulação, a gente trabalha com base na matéria seca. Agora, a gente está... Eu chamei a atenção aqui que a medida é não linear. Quer dizer, a gente não está vendo aqui que ela é uma curva, que isso muda, né? Então, deve existir uma forma que consiga captar essas modificações, essas necessidades metabólicas, tá? E esta forma se chama peso metabólico. E o peso metabólico é um assunto grande, que é muito discutido, existem várias fórmulas ou correlações que geraram uma potência específica por espécie, né? Isso a gente vai estudar em detalhe durante o curso, mas, regra geral, o peso metabólico ele é trabalhado como o peso vivo do animal, ou da pessoa, ou do cachorro, ou de qualquer que seja o bicho, né? Elevado a 0,75. Por que isso é feito? Porque, pensa comigo,
Quando o animal cresce, o animal ele é um ser tridimensional, não é? Ele não é uma foto lá no Word que você chega no cantinho, aumenta, ela aumenta só em altura e largura, né? Você tem 3 dimensões. Então, quando o animal cresce, ele tem um aumento de volume que acontece ao cubo e tem um aumento de área corporal que aumenta ao quadrado. Então, à medida em que o animal cresce, a proporção de tecidos corporais metabolicamente ativos e que vão produzir calor e trocar calor com o ambiente, ele se modifica de forma não linear. E a relação matemática que melhor aproxima o tamanho corporal, que guarda a maior correlação com a taxa metabólica do animal, é a potência elevado a 0,75. Então, eu vou repetir. Quando você pega o peso do animal e eleva a 0,75, você está calculando qual é o tamanho corporal que tem melhor correspondência com a demanda energética corporal. Isso é o peso metabólico. E sabendo disso, os nutricionistas, as escolas de nutrição, os sistemas de produção, começaram a olhar para esta variável, peso metabólico, como uma variável para ser a indexadora, a referência para o consumo. Nasce aí, então, uma forma de expressar consumo, que seria quantos gramas ou quilos de matéria seca o animal come para cada quilo de peso metabólico, e não mais por quilo de peso vivo. Está claro até aqui? Esta medida, ela é uma medida não linear, porque ela é uma potência, né? E ela melhora, eu não estou dizendo que ela é perfeita, tá? Talvez muitos que estejam me ouvindo, que conheçam com profundidade esse assunto, vão pensar, bom, mas há questionamentos aqui, né? Há sim, muitos, e nós iremos discutir esses questionamentos dentro do curso, né? Agora, esta potência melhora a correlação que o consumo tem com as demandas, com as variações das demandas metabólicas dos ruminantes. Então, a gente consegue estabelecer uma relação melhorada em termos de predizer o consumo por categorias animais, quando a gente trabalha com peso metabólico em relação a quando a gente trabalha com peso vivo. E aí, aqui eu dei um exemplo, o mesmo animal de 450 quilos, ele teria que ter um consumo de 100 gramas ou 0,1 quilos, né, de matéria seca por quilo de peso metabólico. Isso dá o 9,77, que é o mesmo lá de cima. Então, um animal de 450 quilos, comendo 100 gramas por quilo de peso metabólico, equivale a dizer um consumo de 2,17% do peso vivo. Agora, esse 2,17, ele não significa o mesmo consumo para um animal de 225 quilos, ou de 200 quilos, ou de 150 quilos. E aí, o exercício, depois a gente vai ter um momento no curso onde nós vamos exercitar isso daqui, e você vai entender por que 2 animais de 225 comem mais do que um animal de 450. Porque quem define o consumo é o peso metabólico e não o peso vivo. Então, quando você faz a substituição de um animal, de uma unidade animal, que é 450 kg de peso vivo, e troca por 2 de 225, os 2 de 225 a mais. Uhum. E aí você fala, mas por que comeu mais? Eu estou com o mesmo peso de animal no pasto. Mas você está com animais de categorias diferentes, com taxas metabólicas e demandas diferentes, e o peso e a porcentagem de peso vivo não capta esse efeito, mas o peso metabólico sim. Tá? Aí nós vamos entender que o peso metabólico
passa a ser uma medida bastante interessante, talvez neste momento de aquecimento e de início de curso, muitos ainda não estejam familiarizados com esta unidade, mas vocês vão ficar assim, vocês vão pensar em peso metabólico, tá? Vocês vão trabalhar em peso metabólico, vocês vão ver que faz todo o sentido. Agora, deixa eu clicar aqui para avançar o slide. Agora eu trouxe aqui de propósito, né? Aí a Zé olhou para o slide e falou assim, meu Deus, ele botou um monte de escrito aqui nesse slide. O que ele quer? Não precisa ler esse de cima, não. O de cima, a parte que interessa aqui, começa aqui no The Main Weakness, que é aqui a principal fraqueza. Tá? Eu traduzi aqui embaixo. Então, o que ele está dizendo aqui? Esse é um trecho do livro, da publicação do Sistema Australiano de Nutrição de Ruminantes, que herdou, que vem de uma herança do sistema britânico. E aí ele está fazendo uma crítica aqui. Eu achei engraçado, vou colocar isso e vou defender o sistema britânico. Tá? Então, por isso que eu botei fraqueza entre aspas aqui. Então, ele fala que a principal fraqueza do sistema ARC, que é Agriculture Research Council, né? Conselho de Pesquisa na Agricultura, é que a ingestão potencial é simplesmente uma função do peso metabólico. É weight elevado a 0,75. Independentemente da maturidade, do peso do animal, em questão de sua condição corporal, estado sanitário, um monte de coisa que ele vai falar lá. Assim, um animal jovem, né, de um tamanho referencial, aqui é o frame size, se é uma raça grande, se é uma raça média, ou se é uma raça pequena, né? Um animal large frame size seria o grande, né? Ele pode ser indistinguível de um animal maduro ou em condições de um animal de baixo tamanho corporal, porque você está usando só o peso metabólico como o indicador. Na verdade, gente, são inúmeros os fatores que são condicionantes do consumo. Né? A gente vai estudar, nós vamos ver vários fatores que são determinantes e que competem entre si no sistema nervoso central para gerar esse feedback positivo ou negativo para o animal comer mais ou menos. Aí é um capítulo que nós vamos discutir fome e apetite, né, no curso. Mas nós vamos entender o quê? Que do ponto de vista prático, você que está aí na fazenda, você que está na fábrica de ração, você que está fazendo formulações, você precisa ter uma referência prática para poder se aproximar das modificações metabólicas que o animal tem. Então, quando o ARC propõe o peso metabólico, ele não disse que o peso metabólico é a variável única e capaz de predizer e controlar e regular o consumo. Ele não disse isso. Ele falou que o peso metabólico é um tipo de variável que capta boa parte de um efeito metabólico que se manifesta no consumo e que, portanto, pode ser usado. Mas ele em nenhum momento esgotou a questão, dizendo que você não tem que olhar para a qualidade da forragem, para o teor de proteína, para a quantidade do NIDA, para o teor de fibra, para a disponibilidade de forragem, para a densidade de plantas por metro quadrado, para a fadiga de pastejo, né, para a condição sanitária. Ele não falou isso. Então, chega a ser ingênuo do ponto de vista científico, o sistema falar que é uma fraqueza. Não é uma fraqueza, é uma aproximação. Quando você trabalha com modelagem matemática, você precisa selecionar quais são as variáveis que captam a maior parte do efeito e você vai usar estas variáveis no seu modelo. Mas você não está dizendo que não existam outras. Tá? Então, eu quero fazer essa defesa. Não estou recebendo nada do ARC, tá? Que depois virou a FRC, mas para mostrar que a gente não pode ir para a literatura
e ter uma leitura não analítica. A gente tem que ir até a literatura, pegar, coletar o dado, a informação, mas saber compreender como é que eu vou usar essa variável. Quais são os limites que a variável impõe de uso? E será que eu fechei a questão, ela me atende ou não dentro daquilo que eu necessito? Então, esse curso do Expert em Formulação para Ruminantes vai discutir todos os pontos que a gente for passando numa dimensão parecida com essa. Tá? Então, nós vamos olhar o que um disse, o que o outro disse, né? Colocar o que a literatura traz e aquilo que a gente poderia entender como uma realidade. Agora, olha que interessante isso aqui. Suzelma, olha que interessante. Eu avancei o slide só para esse número ficar vermelho. Você está vendo que o 0,100 ficou vermelho? Vou até aumentar aqui. Deixa eu mudar para a tela de cá. Ó. 0,100. Então, aqui eu estou pegando o peso do animal, multiplicando por uma unidade, que é o consumo de matéria seca em quilos, por unidade de peso metabólico. Este 0,100, eu coloquei ele vermelho. Por quê? Porque quando a gente avançar, nós vamos perceber aqui o seguinte, que o NRC, né, que é o National Research Council, que é o sistema norte-americano, a publicação para bovinos de corte, né, Beef Cattle em 2000, na página 94, ele traz uma equação, dentre várias que ele vem discutindo dentro do capítulo, aonde ele fez o quê? Ele montou um modelo matemático multivariado, ou seja, ele tem várias variáveis nesse modelo, para poder estimar o valor deste 0,100. Ele pode ser 0,09, 0,06, 0,110, 0,05. O que é que determina o nível de consumo por quilo de peso metabólico? Então, olha que interessante. A gente está pegando uma constante nesta conta, mas eu estou dizendo, isso aqui não é constante. Isso aqui depende de vários aspectos que são intrínsecos do animal ou extrínsecos, estão fora dele. Na verdade, vai depender de tudo, da somatória de tudo, e nós vamos discutir isso na parte de consumo. E aí, ele traz nesse modelo, ele pega aqui, ele bota assim, ó, dry matter intake, que é consumo de matéria seca, né? Expresso em quilos por quilo de peso metabólico, e aqui ele está usando o quê? O peso vivo padrão da raça. Tá? Então, o sistema ele já está considerando essa questão de peso padrão. Eu vou até fazer um parênteses aqui na explicação, eu sabia que eu ia chegar nessa parte. Vamos ver se vocês vão conseguir me ver aqui. O gráfico está virado para vocês ou dá para ler? Mais um pouquinho. Dá para ler. Peso corporal referencial. Dá para ler. Dá para ler. Essas curvas são curvas sigmoidais que representam o crescimento do ruminante. Então, a gente tem, na parte de cima, no L, as raças de grande porte, raça de médio porte e a raça de pequeno porte, que é large, medium e small frame size. Então, o Angus está nessa de baixo aqui, no small. Os Nelore, eles estão no large, alguns no medium. Então, você vai ter, em função da raça ou do cruzamento que você usa, você vai trabalhar com tamanhos corporais diferenciados, e isso vai gerar o quê? Vai gerar uma mudança na velocidade com que os processos de maturação vão acontecer no ciclo de vida. Então, os modelos mais atuais, mais atualizados, como o Cornell e o NRC, eles estão trazendo esse referencial por raça, por grupo, né? Então, você não pode pegar e aplicar uma equação para todo tipo de bovino.
Porque você tem bovino que é tardio, tem bovino que é precoce, tem bovino que é grande, que é pequeno. Quando eu trabalhei num confinamento em Araçatuba, um confinamento grande, o que a gente fazia? A gente formava lotes por tamanho corporal. Então, a gente tinha lote de animais mais tardios e de animais mais precoces. E a gente trabalhava nutricionalmente esses lotes, e quando ia fazer a venda, a gente compunha o caminhão para dar o peso médio para não ter desconto lá no frigorífico. Tá? Então, era uma forma que a gente fazia para poder criar uma homogeneidade dentro do lote e uma dieta mais parecida com aquilo que aquele grupo de animais precisava. Tá? Então, olha só que interessante. Do lado esquerdo da equação, a gente tem aquele 0,100, né? Seria o número que eu quero calcular. E do lado direito da equação, que são as variáveis, aqui é a variável dependente, né? Do lado esquerdo, as variáveis independentes, mas que vão determinar esse 0,100 aqui, que pode ser mais ou menos, é o quê? O teor de proteína bruta da forragem, a quantidade de FDA da forragem, fibra em detergente ácido, né? Para quem não sabe, fibra em detergente ácido é a fração de celulose e lignina. São dois componentes da parede celular do vegetal, tirando a hemicelulose. Por isso que a gente começa o curso discutindo composição de alimentos, viu, Suzel? Porque nós vamos ter que caracterizar isso. E além da fibra, do FDA, que seria a fração mais indigestível da fibra, a gente teria o quê? A proteína ligada ao FDA, que a gente chama de NIDA. Né? Então, vejam bem, esse sistema, ele buscou o quê? Correlacionar os componentes proteicos fibrosos e a parte de proteína indisponível como variáveis condicionadoras do nível de consumo por quilo de peso metabólico. Então, mas quanto que eu vou usar? Eu uso 0,100, 0,90, 0,80? Aí você vai ver no curso. Qual que é o sistema? Qual que é o volumoso? É confinamento? É suplementação a pasto? É animal de grande porte ou pequeno? E aí nós vamos ter os parâmetros práticos que a gente reconhece, valida, e você vai começar a medir isso na tua fazenda. É isso que você precisa saber. Quantos gramas ou quantos quilos de matéria seca o teu animal come na forma como você maneja, como você roda nos piquetes ou como você trabalha no confinamento. Tá? Então, esse é um parâmetro importante. Tá? Então, esse número ele vem de um conjunto de fatores. Mas aqui não está doença, aqui não está sexo, aqui não está densidade energética, aqui não tem um monte de variável que pode influenciar nele que não está no modelo. Mas por quê? Porque o sistema, num conjunto, numa proposta de estudo dessa variável, resolveu elencar estas variáveis como variáveis mais fáceis de serem conhecidas e capazes de predizer isso. Então, nós vamos discutir isso mais para frente, ok? Então, se você olhar para o lado de cá e falar que é uma fraqueza do ARC, discutir peso metabólico, pelo amor de Deus, não é fraqueza. Isso é uma definição, é uma demarcação de escopo em que nível eu vou trabalhar. E, a partir daqui, então, os sistemas começam a estudar quais são as variáveis que vão influenciar nesse parâmetro. Né? E aí a coisa começa a ficar mais detalhada. Ok? Até aqui? Então, nós vimos que a gente pode falar em consumo como porcentagem do peso vivo ou quilo por quilo de matéria seca por unidade de peso metabólico. Ok. Então, vamos dar o próximo passo. O próximo passo são as variações nutricionais das classes de forragens. Aí eu trouxe aqui, deixa eu uma citação do Wilkins, de 2000, que está lá no livro de forragem, de Forage Evaluation in Ruminant Nutrition, capítulo 1,
página 2, está lá a tabelinha, e aí ele traz lá o seguinte, ele traz grupos, né? Gramíneas temperadas, fenos e silagens, depois ele coloca aqui gramíneas tropicais, silagem de milho e palha de cereais. O que nos interessa aqui, por hora, é isso. Aí ele diz o seguinte, olha só. Aqui na primeira coluna, está lá, energia metabolizável. Olha lá, energia metabolizável está aparecendo de novo. Ah, então por que eu coloquei energia metabolizável lá naquele quadrinho lá fora? Porque você vai ver que a grande maioria dos sistemas de nutrição de ruminantes vão trabalhar muito na dimensão da metabolizabilidade da energia. Ou até da líquida, né? Mas nesse nível, tá? Então vamos lá. Então ele está trazendo aqui a unidade britânica, né? Megajoule. Ah, eu quero saber essa unidade em caloria, em megacaloria. É só dividir cada número desse por 4,184. Se você dividir o joule por 4,184, você tem a correspondente em caloria. Se é megajoule, é megacaloria. Se é quilojoule, é quilocaloria. Tá? Então, olha só. Se você pegar uma silagem de milho, lá, a silagem de milho deles, lá, varia de 10 a 12. A nossa, para sair de 10 aqui, ó, custa. Porque a gente tem 25%, no máximo 30% de grão na silagem. Né? Então, quanto mais grão, mais amido você tiver na silagem, maior é a densidade energética da silagem, mais energia tem por quilo. Tá? Então, uma silagem de 12 é uma silagem do pezinho pequeno com a espigona. Não é aquela silagem do milho forrageiro. O milho forrageiro vai trabalhar aí com 9,5, com 9 megajoule por quilo. Tá? Aí aqui está falando da variação. Gramíneas tropicais, ó, de 5 a 11. Gramínea tropical, de 5 a 11. 11 é muito uma gramínea tropical. Tá? 5 nós vamos ver. Eu estou trazendo isso aqui para a gente ver o que a literatura traz, né? A literatura internacional, e depois o que a gente tem na prática. O que a gente vê na prática aqui. Então, nós estamos percebendo que existe uma variação nutricional de concentração de nutrientes. Aqui ele está falando de energia e proteína. Então, aqui, ó, gramíneas temperadas varia de 7 a 13 de energia e varia de 6% a 25% de proteína bruta. Grama por quilo de matéria seca, 60 gramas por quilo de matéria seca é 6%. Né? 250 gramas por quilo de matéria seca é 25%. Ah, mas 25% aqui, mas aqui é temperado, né? Isso aqui é cornichão, azevém, trevo branco, né? Agora, quando a gente cai aqui nos andropólogos da vida, né, nas braquiárias, tropical, aí ele está colocando de 2% a 20%. Pelo amor de Deus, em braquiária de 20%, não vai achar não, hein? Né? Mas deixa, a publicação está aqui, deixa ela lá. Então, o que eu quero tirar daqui? Que a gente perceba que existe uma faixa de variação que vai do pior ao melhor nível para cada nutriente, para energia, para proteína e para o resto também. Não é isso? Então, vamos avançar. Pode falar. Tem um professor na faculdade que sempre disse que a gente trazer a literatura, saber interpretar os dados e trazer para a nossa realidade. Né? O fato de você lá ver algo no livro que está publicado, não. E, inclusive, ele sempre falava o seguinte, se você, nas aulas que ele dava, né, assim, ó, se você coloca uma tabela, um gráfico para você explicar, você tem que saber o que está acontecendo naquela tabela. Uhum. E você tem que saber contrapor aquilo que está lá. Você é a favor, você é contra, você tem que ter argumentos para aquilo. Porque uma coisa é linda, todos os programas que são apresentados trazem uma realidade diferente da nossa vida. Uhum. Então, você tem que pegar a literatura, traz para a sua realidade e analisa, faz como técnico interpretar esses dados. Entendeu? Nem tudo que se... também fala assim, a fazenda do vizinho, o solo é diferente do meu. Então, assim, você tem que saber, né? Então, essa é a mesma situação, pode.
O que é proposto na literatura é diferente do que realmente está na prática. Então, olha que interessante, Suzelma. A gente tem que ir até a literatura sabendo que aquilo que está lá é a realidade de lá. Mas a análise daquela realidade informa para a gente um comportamento biológico, um comportamento da forragem, um jeito de ser. E aí a gente tem que entender isso e aplicar na nossa realidade. Tá? Então, por isso que a gente precisa entender a fundo o que cada um desses elementos vai trazer ou está trazendo para nós. Então, veja bem, aqui eu vou analisar o seguinte. Estou colocando aqui período seco e período úmido. Então, estou provocando aqui com a imagem uma diferenciação de gramíneas C4 tropicais na seca e nas águas. Tá? Então, eu construí essa tabela aqui. Ó. Vamos olhar para a amplitude que a energia de uma forrageira pode manifestar. Tá? Então, se eu olhar para uma gramínea, aqui eu não estou falando de uma gramínea específica, estou falando de forma generalista. Uma gramínea C4 tropical no período seco. Então, a gente observa, na grande maioria dos dados que foram medidos, uma variação entre 39% a 50% de NDT. Eu coloquei o NDT aqui porque é a unidade que a maioria das pessoas estão familiarizadas do ponto de vista energético. Tá? E aí, aqui do lado, eu coloquei o quanto equivale em energia metabolizável esta quantidade de NDT. Tá? Então, o 39 corresponde a 6 e o 50 a 7,7 megajoule por quilo de matéria seca. Então, essa seria a amplitude de variação da energia normalmente no período seco. Tá? E agora, estas gramíneas C4 no período das águas teria o quê? Uma variação, normalmente, a grande massa de dados variando entre 51% e 66%. Tá? Braquiária, com 66%, eu só vi uma, a rusisiense. Nenhuma outra chegou em 66%. A rusisiense chegou porque ela é tenra, ela tem pouca lignina e ela tem alta capacidade fermentativa. Mas existem os pânicums, né, novos, que aí você consegue chegar lá. Agora, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o fato de uma gramínea conter 39%, 40% ou 50% de NDT não significa que o animal terá capacidade de usar essa energia. Vou repetir. O fato de uma gramínea conter uma determinada quantidade de energia lá, potencialmente utilizável, não significa que o animal vai conseguir utilizar. O que vai depender? Do desbalanceamento que essa gramínea tem em si, da dieta do animal. Se a dieta é desbalanceada, ela tem um potencial energético, mas ela é subutilizada. Por isso que a suplementação ela é sempre importante, porque você pode trabalhar com a suplementação para otimizar o uso da energia que já está lá e não incrementar mais energia. Isso é o que eu chamo de estratégia de suplementação ou de suplementação estratégica. Nós vamos discutir isso mais lá na frente no curso, tá? Então, olha só, a variação, o delta da energia na seca é de 28%. Se eu pegar os 50 menos 39 e divido o resultado pelos 39, tá? E o delta nas águas de 29%. Então, eu estou dividindo por 39, 51, né? Então, olha lá, ó, 50
menos 39,11, 11 por 39 dá os 28% lá em cima. E a continha aqui, os 29%. Então, eu estou dizendo que, imagine que você está lá olhando para o teu capim seco. Você vai chutar um valor de energia para ele. Você está na prática, no dia a dia, no campo. Você sabe de cara que a possibilidade de variação ali é de 28%. Se você chutar no meio, você pode errar 10% para mais ou para menos, 14%. Tá? Só para você ter uma ideia da variação. Você está entendendo isso, Suzelma? Estou. Tá? Agora, vamos olhar para a amplitude que o consumo de matéria seca pode se manifestar. Isso aqui é para a realidade Brasil, gado Nelore, uma gramínea C4, tá? Então, na época da seca, é lógico que isso aqui é para pasto que tem facho, que tem capim. Não é para o rapador. No rapador, o bicho não come porque não tem, né? Então, onde tem gramínea, para que o animal consiga pastejar. Então, o consumo de matéria seca, na época seca, de forrageira C4, ele varia normalmente de 0,8 a 1,5, dependendo da lotação, da quantidade de plantas por metro quadrado e assim por diante. Tá? E na época das águas, de 1,2 a 2,2% do peso vivo. Esta variação aqui representa quanto? 87% e 83%. Então, quando você está lá com o pé no arame farpado, debruçado na cerca, olhando para o pasto, olhando para o gado, e está pensando, qual será a energia da minha forrageira e qual será o consumo, você acha que você tem maior chance de erro na energia ou no consumo? Energia. Oi? Energia. No consumo. O consumo varia mais. O consumo pode variar muito mais, não pode? 87% de variação contra os 28% lá. Então, vamos olhar aqui. Ó. Então, vamos olhar aqui. No período seco, a energia varia 28%, pode variar, você encontra variações do pior até o melhor, 28%. Mas do consumo, de 87%. Tá? E o que significa isso do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, significa que você tem que estar com a sua atenção máxima em acertar o manejo dos seus animais e garantir a eles a oferta de matéria seca diária em quantidade, na quantidade necessária, exigida. Geralmente, a preocupação dos produtores e dos técnicos fica na qualidade do capim, na qualidade, na energia, na proteína do capim. Enquanto você está preocupado com a qualidade, você está pecando na quantidade. E pecar e errar na oferta de quantidade implica, economicamente, num resultado muito pior do que se você estivesse errando na qualidade. Entendeu o que eu quero dizer aqui? Entendi. Então, quando a gente fala, olha, você tem que ver sobra de coxo, você tem que ofertar comida no confinamento e o que está sobrando não é sobra, é refúgio. Quando você vê aqueles pauzinhos, aquelas palhadas grossas, aquilo não é sobra, aquilo é refúgio. Sobra de coxo é quando você tem material parecido com aquilo que você pôs. Quer dizer, o animal comeu até parar. Se você está querendo economizar no coxo, você vai tomar fumo. E você vai ver isso na live de hoje. Tá? Então, se você olhar para cá, ó, no período das águas, a energia da pior para melhor vai variar 29% e o consumo pode variar em 83%. Então, a gente está correndo muito mais risco de errar
e prejudicar os animais do ponto de vista de consumo do que de prejudicar os animais do ponto de vista de qualidade. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o pessoal fica discutindo se está usando a marca A ou a marca B de suplemento. Só que o grande problema dele está no consumo, está na boia, está no manejo. Dá vontade de rir. Sabe? Depois que você resolve o problema do consumo, todo dia o seu animal consegue comer a quantidade de matéria seca que precisa, aí a gente vai discutir qualidade. Professor, Oi. essa aula de hoje veio a calhar com a situação que eu vivenciar amanhã. Eu vou amanhã na propriedade de um cliente realmente para avaliar a passagem que ele tem. Olha que coincidência, né? Coincidência, né? Para avaliar a passagem, a disponibilidade de passagem que ele tem, para a gente poder definir suplementação, definir a seleção, de certa forma, selecionar os animais que vão ter, porque ele teve muito cigarrinha, né? A plaga de cigarrinha atacou, e ele teve uma baixa muito grande da passagem. O ano passado, ele veio, chegou a mim, olha, minha passagem não é a mesma do ano passado. Eu tive problema, lotação demais, e eu vendo que tudo que você está falando, meu Deus, vai dar certinho amanhã, porque eu consegui entender que, e eu sempre bato na tecla que é importante você ter palhada, ter disponibilidade de passagem, ter área vedada, não só focar, igual você falou, suplementação, eu quero dar proteinado, quero dar isso aqui. Não, vamos no principal. O principal fonte tem que ser a forragem, tem que ser capim, né? Ter essa disponibilidade de capim, você consegue direcionar a escolha da suplementação. Então, tudo isso aí de hoje, eu vou conseguir implantar amanhã, ao vivo e a cores. Né? Não, eu estou aqui encabulada. Então, vamos avançar aqui. Então, você vai encabular mais agora. Ai, meu Deus. Então, olha só. Constatações do modelo. Então, isso aqui eu fiz um exercício para a live de hoje, que é o seguinte. Eu peguei, penso num bovino de 450 quilos, em pastagem de período de águas, recebendo uma suplementação estratégica. Suplementação estratégica significa, eu vou dar no suplemento, eu vou dar via suplemento o que falta para ele em proteína e minerais, para retirar e usar toda a energia disponível dessa dieta. Tá? Eu não estou substituindo capim por ração. Isso aqui é uma suplementação estratégica. Tá? Então, olha só. Essa densidade energética de 9,82, ela acontece numa situação onde o animal está pastando meia folha, né? Está numa lotação adequada, capim cobrindo canela de boi, tá? Então consegue encher barriga e está recebendo essa suplementação. Então, olha que interessante isso aqui. Quando você varia o consumo, então deixa eu já colocar os dois aqui. Quando eu vario o consumo de 1,3% do peso vivo, eu vou ter quase mantença nesse pasto. Se eu subir isso para 2,2, eu vou ter 800 gramas dia. Então, olha só, numa variação, Suzelma, de 40% no consumo, eu consigo imprimir uma variação de ganho de peso de 92%. Significa que pequenos erros de manejo, pode ser ficou um dia a mais no pasto, o pasto baixou demais, caiu o consumo. Pode ser que eu comecei a trazer boi a cada 15 dias eu boto boi de fora, aí os bichos ficam 4 dias sem comer, porque eles ficam brigando lá para ver quem que manda.
no lote. Ou então, você está colocando um pasto de boi perto de um pasto de novilha, tem novilha no cio, e começa o rebuliço lá. Ou a água é muito longe. Ou você bota coxo de manejo, e esse coxo está perto da aguada, o boi come um pouquinho, a quantidade que você está fazendo, ele come, bebe água e deita. E não pasta. Qualquer variação, uma pequena variação no consumo de matéria seca que você imprimir aqui, isso vai impactar muito mais em ganho de peso. Então, entre ganhar 800 gramas e mantença, você vai ver o boi pastando, vai achar que ele está comendo e que está ganhando, põe na balança e não ganha. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que muitas vezes você vai ter lotes de animais em pastejo com um nível de consumo de matéria seca que vai estar muito próximo à mantença. E você só vai ver isso quando pesar. Uma vez eu fui chamado numa propriedade, porque o cara foi lá na fábrica de ração, comprou um suplemento, fez suplementação em pastagem. Aí ele estava dando 3 quilos de concentrado por boi. Aí ele pesou o gado mantença. Aí ele veio bufando na fábrica. Falou, o vendedor foi lá, me vendeu essa formulação, falou que eu tinha que dar 3 quilos de ração para o boi, e o boi não ganhou. Aí eu fui lá. Aí fui ver a quantidade de forragem, quantidade de coxo para o tamanho do lote e tal, e percebi que tinha capim suficiente, mas que quando ele dava os 3 quilos de ração, você já promovia uma ingestão de energia próxima à mantença. E para o boi fez a mantença, tá bom. Então, o que ele fazia? Ele comia a ração, beliscava o pasto e deitava. Aí, o que eu falei para ele? Falei, faz o seguinte, diminui a tua oferta, dá 1,5 kg. Ele falou, mas eu dei 3 quilos, não ganhou, se eu der 1,5 kg aí? Falei, dá 1,5 kg. Mês que vem você pesa e me conta. Então, ele deu 1,5 kg, pesou o gado no mês seguinte, o ganho lá em cima. Então, o que aconteceu? Eu tirei a boiada do efeito de substituição de forragem por concentrado, tirei a energia para baixo da mantença e obriguei a boiada a pastar. E mudei o horário de trato. Professor, aqui em uma das propriedades da região aconteceu uma situação bem similar. O produtor comprou, nessa época foi ração de engorda. E ele estava colocando e os animais estavam fazendo desse sentido. Aí, detalhe, ele estava fazendo um complemento com a cana, né? Dava ração e cana. E aí, quando ele falou a forma que ele fazia, o horário que ele disponibilizava, né? Tipo, ele colocava a ração, depois colocava a cana no posto e pronto. Eu falei, olha, o manejo de fornecimento e a quantidade está inadequado, porque os animais comem e vai deitar. O que tinha de passejar, se eu tenho no posto, eu vou passejar para quê? Entendeu? Então, ele criou um ciclo de vício dos animais na cocheira e disponibilizava tudo ali e o gado não está passejando. Eu falei assim, primeiro, a quantidade, estava colocando muita cana, né? Ele queria que o gado comesse, não queria saber ele estava. E aí adicionou, além da ração, ele adicionou a casquinha, não sei se aí para a região que eu tenho, a casquinha de soja, né? Certo. E é extremamente fibroso, né? Uma carga de fibra muito mais elevada. Ou seja, desbalanceou nada e ele veio nesse mesmo sentido do produtor, brigando com a gente que tinha feito a recomendação. Só que um manejo totalmente desregrado. Então, imagina o seguinte, imagina que você está com uma vara de bambu na mão, a varinha de pesca. Quando você mexe a varinha assim, ó, o quanto a varinha mexeu aqui perto da sua mão é pouco, não é? Mas e lá na ponta? Lá é muito, não é? Na ponta da vara. Com certeza. Então, quando você faz isso, essa variação perto da mão
é a variação do consumo. Mas a variação da ponta da vara é o ganho de peso. Pequenas variações no consumo causam grandes variações no ganho de peso. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o foco tem que estar todo no manejo, porque o manejo é o que vai dar liga em todo o processo de balanceamento e nutricional que foi planejado. Né? Então, o sujeito às vezes fala assim, como é que você vai fazer para balancear essa ração? Eu falo, eu vou picar mais, afia a faca da picadeira. Aí você mexe em taxa de passagem, em consumo, em degradabilidade de proteína, aí vai embora. Então, quando você afia a faca da picadeira, você está mexendo no resultado nutricional da dieta. Você vai ver que a nutrição de ruminantes, ela reverbera de uma forma muito curiosa, interessante assim. Agora, vamos olhar para o outro. Aqui, ó, é confinamento. Num confinamento, você tem o quê? Você tem mais energia por quilo de matéria seca, uma dieta mais energética, você vai explorar níveis de desempenho maiores, mas, ainda assim, você, com uma pequena variação de consumo, você vai sair de um ganho muito baixo para um ganho alto. Então, todo o manejo que você implemente e que atrapalhe o tempo que o animal dedica no coxo é deletério para o processo. Ele impacta negativamente em ganho de peso. Por isso que não é bom ficar misturando lote com frequência, por isso que o bicho não pode ficar no barro, né? Por isso que você tem que ter rotina, né? A questão de ambiência animal também é importante. Então, a gente está vendo que pequenas variações no consumo geram ou têm a capacidade de gerar grandes variações em termos de resultado de ganho de peso. Ok? E isso significa o quê? Significa que a atenção máxima tem que estar no manejo. É manejo. Tá? A gente acha que manejo é só o jeito de fazer, e tem gente que faz manejo para facilitar a vida dele, não para melhorar a vida do boi. Você trata do boi a hora que ele não está pastando. Porque a hora que ele está pastando, se você tratar, ele deixa de pastar e vai comer o teu suplemento. Então, você tem que pensar nisso, né? Então, gente, olha só. O que nós vimos hoje? A gente começou com bases conceituais, onde eu apresentei as 4 variáveis principais que a gente sempre vai ter que estar de olho como nutricionista. Né? Gestão de matéria seca, concentração de energia da dieta, o peso corporal e ganho de peso. Isso aí a gente vai estar manipulando essas variáveis para equalizar o sistema de produção. Reconhecemos o quê? Algumas variáveis que eu acabei de citar, que são determinantes nesse sistema de produção. Vimos as principais formas de expressão da ingestão de matéria seca. Falamos o quê? De peso metabólico, por que é importante, por que ele é usado e como é que ele está sendo desmembrado, estudado em detalhe. Né? Depois a gente vai ver no curso, aí eu vou passar para vocês, cada situação prática, parâmetros que normalmente a gente usa e funciona. Né? Agora, você, a partir desta referência, você vai construir o seu referencial. É importante que você construa o seu conjunto referencial para consumo. Tá? E aí a gente viu ainda, com mais detalhe, o efeito que a ingestão de matéria seca e a energia tem. Né? Então, o que é mais barato? Eu subir o ganho de peso do gado aumentando o consumo ou eu subir o ganho do peso do gado aumentando a energia? Aumentando o consumo. Geralmente é mais barato. Só que
é mais fácil aumentando a energia, porque você aumenta a ração. Só que você gasta mais. O sistema pode ficar menos interessante, mais caro, né? Então, nós vamos ver tudo isso, né? Como é que a gente pode tomar essa decisão? Cada cenário vai ser um. Os efeitos da ingestão de matéria seca e da concentração de energia sobre o desempenho animal. Eu mostrei que pequenas variações no consumo causam grandes variações no desempenho, né? E as implicações práticas, que nos levam a reconhecer o quê? Que o manejo, o momento de ofertar a comida, a forma de ofertar a comida, a forma de formar lotes, a forma de os tempos de rotação nos piquetes, formação de lotes em confinamento e assim por diante, são fatores determinantes no consumo e que tem um grande reflexo no desempenho. E muitas vezes a gente fica preocupado, eu preciso analisar a composição química nutricional da minha gramínea, que eu quero fazer um sal mineral. Mas você não sabe qual é a lotação, quantos quilos de matéria seca está comendo, qual é o ganho de peso, você não pesa boiada. Então, você quer resolver o micro, o detalhe, sem resolver o macro. Então, a gente tem que, nesse momento, eu estou chamando atenção para isso. Atenção ao manejo. Tudo o que você fizer que favoreça consumo, você está trazendo um grande resultado e um grande benefício para o teu sistema. Aí você vai falar, mas se comer mais, eu gasto mais, só que ganha muito mais. Com a mesma concentração de energia, comendo mais, você faz muito mais peso. Entendeu? Agora, o melhorista, o pessoal que está fazendo seleção, pode direcionar a seleção genética para animais que, comendo menos, ganham mais. Ótimo. Mas se você é produtor de carne, o que você quer é produzir carne no menor custo possível. E aí você vai montar, ajeitar o seu sistema para que, com as ferramentas e com os recursos que você tem, você consiga fazer isso. Tá? E, geralmente, a resposta para sistemas de produção de ruminantes baseado em forragem está em favorecer a ingestão de matéria seca desses animais. Ok? E aí, então, para o próximo sábado, dia 19/6, a gente vai afundar um pouco a discussão, da mesma forma que a gente fez agora, no peso corporal, peso vivo, e no ganho de peso vivo. Então, tem uns detalhes que a gente precisa olhar aí. Olhando para isso, a gente já começa a entender as implicações disso, né? Então, amanhã, Suzelma, desejo uma boa visita técnica lá, que você tenha sabedoria para decidir o que for necessário. Tá? Agradeço a participação do Fernando Afonso no chat, que ele colocou lá um comentário. Muito obrigado, viu, Fernando? E um abraço a todos que estão acompanhando a live, tá? E espero encontrar todo mundo aqui no próximo sábado, para a gente avançar um pouquinho mais nessas discussões aqui do sistema de produção. Se quiserem trazer dúvida, pode trazer as dúvidas aqui para o momento da live, que a gente vai discutindo. Tá bom? Suzelma, muito obrigado. Grande abraço. Grande abraço a todos aí no YouTube. Até mais. Até mais.